Boa noite, vamos nos colocar em pé nesse momento. Nós já estaremos adorando os louvores. Antes de orarmos, olhe para a pessoa que está ao seu lado aí, dê para ela um que bom, né? Que bom que você veio, né? Já que não tem picolé, mas um que bom como saudação. É muito bom estarmos reunidos para juntos cultuarmos ao Senhor, para oferecer a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor. Nós temos certeza que o Espírito Santo se fará presente em nosso meio. Então esse culto é um culto especial. Então você tenha certeza que você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Não porque existe presença de homens poderosos aqui, porque isso não existe. O que existe é a presença do Espírito Santo de Deus. E onde Ele está, nós podemos ter certeza, convicção de que nós seremos tocados, transformados pelo poder da palavra dEle. Amém? Vamos orar nesse momento, consagrando esse culto ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos Te render graças, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos, Pai, como igreja do Senhor, como noiva, como escolhida sua, Te oferecer o nosso louvor, a nossa adoração, Te apresentar também o nosso clamor, as nossas aflições, as nossas dificuldades, porque nós temos a convicção de que Tu és um Deus vivo e fiel. Mesmo, Senhor, diante das nossas fraquezas, dos nossos erros, das nossas limitações, Tu permanece um Deus misericordioso. E nós somos gratos a Ti, Senhor, por a Tua bondade e misericórdia que alcança até 1000 gerações. Confiamos em Ti, Senhor, por isso estamos reunidos aqui. Tu é o Deus que pode sarar a nossa ferida. Tu é o Deus que pode restaurar aquele que caiu. A Tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E em nome de Jesus nós consagramos esse culto a Ti. Te damos liberdade, Espírito Santo, para que Tu venha agir em nosso favor. Abra os nossos ouvidos, ó Pai, receba o nosso louvor, rasga os céus sobre esse lugar e que Tu tenha liberdade para agir e ministrar em nosso meio. É a nossa oração confiados em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, vamos adorar a Ele. Graças e paz, irmão, amém? Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus aí, bem alto. Aleluia! Como é bom celebrar ao Senhor, amém? Eu quero convidar você a começar a tua adoração levantando a tua mão mais alto que você puder. Mais alto que você puder. Vamos lá. Agora você vai dar a mais linda salva de palmas para o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos celebrar o Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia! Com suas palmas. Uma noite fria caiu sobre mim. E no deserto eu me encontrar. Me cercado por exércitos e por faraó. Sendo me perdido por Deus. Toda noite fria caiu sobre mim. Toda noite fria caiu sobre mim. Ainda que seja cercado, eu me encontrar. Me cercado por exércitos e por faraó. Sinto-me perdido por você. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Que o teu fogo cairá sobre mim. Me levará a te confiar. Me levará a te confiar. Então eu direi.
E eu passarei uma vida sua presença. Então eu direi, até e eu passarei uma vida sua presença. Eu quero ser e eu passarei uma vida sua presença. Então eu direi, aleluia, e eu passarei uma vida sua só quero que você porque o nosso Deus, ele é vitorioso, amém? Você crê que teu Deus nunca perdeu nenhuma batalha? Você crê nisso? Então levante suas mãos aos céus e comece a adorá-lo nessa noite. Aleluia. Através da sua fé. Feche seus olhos. Em meio às tribulações, teu Deus, ele é vencedor. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Erga suas mãos, os céus declarem. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalece, não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Em frente, eu te adorarei. Adoraremos ao Senhor. Aleluia! Muralhas vão estremecer, cadeiras irão se romper, enquanto adoramos. Você crê nisso, amém? Vamos fazer agora o que Deus colocou na terra. Você crê nisso, igreja? Vitorioso é, vai crer que estás no céu. Teu nome infalível é, os reinos em vão,
teu trono acima. Teu nome, aleluia, esse nome que é sobre todo nome. Aleluia, clama esse nome nessa noite. Aleluia. Como trovão, impetuoso, poderoso, glorioso, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso, glorioso, como trovão, impetuoso, poderoso, grandioso, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso, vitorioso és, além está. Deixa esse lugar de adoração. Deixa esse lugar de adoração. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio, aquele que morreu. Antes que é o terceiro dia, ressuscitou. Ele conquistou a nossa vitória naquela cruz. E hoje está à destra de Deus. Aleluia. E toda honra e toda glória seja dada ao Cordeiro. Você pode levantar as suas mãos e adorar nessa noite. E o louvor ao Rei. Levanta sua mão no peito e vai levar onde você quiser agora. Você vai declarar a honra ao Senhor. Enche esse lugar de adoração agora. Que honra ao Senhor, aquele do céu, aquele que é, aquele que age o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao Rei Jesus.
E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A Bíblia diz na visão de João, Apocalipse, que diante do trono do Senhor existe 24 anciãos. Os 4 seres viventes. E eles se prostram diante daquele que está sentado no trono. E eles depositam a sua coroa. E eles depositam a sua coroa aos pés daquele que é digno. Isso significa humildade, quebrantamento, reconhecimento de quem ele é. O cordeiro que foi morto, mas que ressurgiu como leão. O rei dos reis e senhor dos senhores. E nessa hora eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos aí onde você está. Em forma de reverência a esse Deus. E você vai cantar essa canção. Você vai unir a tua adoração. A adoração do céu. E você vai dizer a honra, a glória, o louvor seja dado somente a ti. Tu que és o rei, tu que és o criador, tu que és o consumador. Somente a ti, Senhor. Declara, igreja, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Só as vozes, só a voz da igreja. Agora, declare bem forte. E o poder ao Rei Jesus, e o amor ao Rei Jesus. Fique de pé
A ti, Senhor, todo louvor, toda adoração, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Você pode glorificá-lo nessa noite. Aplauda Ele, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia. Respira bem fundo aí onde você está. Tem fôlego aí? Tem fôlego aí, amém? Tudo que tem fôlego, louva o Senhor. Aleluia. Você sente glorificando o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória, Senhor. Como é bom. Enquanto nós estávamos adorando, Deus ministrava muito no meu coração sobre nós nos prostrarmos diante dele todos os dias, com o nosso coração, não somente com os nossos joelhos, mas com o nosso coração, reconhecendo que Ele é o dono da nossa vida. Ele que cuida de você. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Olhe para ele e fala assim: Deus é quem cuida de você. Nesse momento, antes de nós ministrarmos a palavra, eu quero orar pelas crianças. Quero convidar as crianças aqui, irmã Miriam. Né, irmã Miriam também. Nós vamos orar pela vida das crianças, mesmo sentados. Estenda suas mãos para cá. Como você faz isso? Estenda suas mãos, nós vamos abençoar a vida das crianças. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos, Senhor, essas crianças a Ti, Senhor, nesse momento. Que Tu venha ministrar, Senhor, no coração dessas crianças. Que elas possam ser como uma terra fértil, onde a semente é semeada a crescimento e frutificação. Pai, em nome de Jesus, que essas crianças cresçam diante dos homens e diante de Ti, ó Pai. Que elas tragam alegria e que a vida delas seja fruto da Tua bondade e da Tua misericórdia. Senhor, que as pessoas ao olhar para elas possam contemplar o Teu favor e a Tua glória e que o Teu nome seja engrandecido através da vida deles. Também abençoamos a professora Miriam, Senhor, que estará ministrando nessa noite. Usa, Senhor, com autoridade, com intrepidez, ó Pai, e que Teu Espírito Santo venha completar a obra que Ele já começou e fará. E isso trará muita alegria aos nossos corações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas crianças? Profetas e profetisas do Senhor. Amém? Aleluia. Nesse momento, eu quero compartilhar com você algo que Deus ministrou no meu coração. E quem viu lá nossa arte do culto de hoje, sabe o tema da nossa mensagem de hoje. O que nós vamos falar nessa noite? Vamos ver quem viu o slide do nosso culto de hoje. Hã? Olha bem forte. Meu Deus. 3 Joséis. 3 lições. Hoje nós vamos aprender com 3 homens que marcaram a geração. 3 homens que não viveram na média. 3 homens que se destacaram e que por isso eles tiveram a sua história escrita no maior livro de todos os tempos, que é a Bíblia Sagrada. E eu pergunto para você, você quer para você uma vida na média ou você quer marcar a sua geração? Pergunta para a pessoa do seu lado, você quer viver na média ou você quer marcar a sua geração? Pode responder para ele. Amém. Quem quer marcar, levanta a mão, dá um glória a Deus. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre isso. 3 Joséis e 3 lições. E o primeiro
José que nós vamos estudar hoje, ou ministrar sobre a vida dele, é o José do Egito. Você conhece o José do Egito? Amém. A história de José, ela está escrita em Gênesis, no capítulo 37 em diante, você começa a aprender e a ler sobre esse jovem. E com José, nós aprendemos que para viver uma vida acima da média, que para viver uma vida extraordinária, nós precisamos sair da zona de conforto. Deus, ele não nos chamou para viver na zona de conforto. José, ele era um dos 12 filhos de Jacó. E para ajudar, ele era o mais novo, o caçula. E quem aqui é caçula sabe que o caçula geralmente é mais... Isso, gente, eu sou caçula. Também sou. Geralmente o caçula, ele recebe uns cuidados especiais. Glória a Deus por isso. E com José, não era diferente. José, ele era o filho preferido de Jacó, era o filho da sua velhice. E José, certa vez, no auge da sua juventude, ele teve um sonho. Olha que bênção. Ele recebeu de Deus uma visão do propósito e do sonho de Deus para a vida dele. E a Bíblia diz, então, que José, ele compartilha com seus irmãos, ele compartilha com seus pais sobre esse sonho, e isso gera um conflito dentro da sua casa. Os irmãos começam a invejar José. Eles já invejavam, porque José era o preferido. Né? Recebia até uma túnica diferente, né? Colorida. E isso aumentou ainda mais dessa rivalidade dentro da casa de Jacó. Mas, quando nós paramos para analisar, nós percebemos que para que José vivesse o sonho de Deus para a vida dele, ele ia precisar sair da zona de conforto. E o que é a zona de conforto? Zona de conforto é um ambiente onde nós estamos acostumados a viver. Sabe aquele ambiente que você diz assim, tá tudo sob controle. Quem é que já falou isso? Tá tudo sob controle, né? Posso sentar e descansar. Essa é a zona de conforto. E a zona de conforto, ela não nos causa risco. A zona de conforto, ela não exige de mim, de você, esforço, porque nós estamos confortáveis. E José estava nessa situação. José estava num ambiente confortável. Aumenta para mim o instrumental aqui do retorno, por favor. José estava confortável. Na casa do papai, né? Sendo o filho preferido, sendo presenteado, não precisava trabalhar, porque a Bíblia diz que os irmãos saíam para trabalhar, e José só ia lá no campo fazer o quê? Espionar, né? Observar. Então estava tudo muito bom, porque ali ele tinha segurança. Mas Deus, para cumprir o propósito na vida de José, o que Deus faz? Deus tira José da zona de conforto. Deus cria um ambiente onde José ele é impulsionado a sair dessa zona de conforto. Sabe por quê? Porque zona de conforto é lugar de imaturidade. Na zona de conforto, nós não amadurecemos. Na zona de conforto, nós não crescemos. Então, enquanto José vivesse na casa do seu pai Jacó, ele continuaria sendo caçula. Ele continuaria sendo o filho preferido, dependente do pai, que não precisava trabalhar. E imagina comigo, será que um jovem, nessas condições de José, seria capaz de governar uma nação? Sim ou não? Não. Não. Então Deus tira José da zona de conforto. Porque além da imaturidade, a zona de conforto, ela é lugar de perda de capacidade. Você sabia disso? Quando nós estamos na zona de conforto, nós não exercemos a nossa capacidade.
trabalhar conforme a nossa capacidade, para aquilo que Deus nos criou. E José, ele não estava exercendo todo o seu potencial dentro da casa de seu pai. José poderia fazer muito mais, mas enquanto ele estivesse no lugar da limitação, no lugar do conforto, ele não iria conseguir viver os sonhos de Deus. Então, muitas vezes, Deus ele faz isso conosco. Deus ele nos tira da nossa zona de conforto, não porque ele é um Deus mau, não porque Deus ele é ruim, não, porque ele tem algo muito maior para você e ele sabe que o lugar que você está é lugar de independência, de maturidade, de insegurança, é um lugar onde você não consegue expandir a sua capacidade. Então Deus ele te tira dali. Deus ele precisava forjar na vida de José uma mentalidade de governo. E isso não seria capaz se José estivesse dentro da casa dos seus pais. Então Deus ele nos criou com um potencial extraordinário. Você crê nisso? Talvez você olhe para você e fale assim, mas eu não sou capaz. Eu não consigo. Deus me livre de colocar o microfone na minha mão. Quem já falou isso? Quem já falou isso, irmão? Cuidado, porque eu já falei isso. Na escola, quando a professora fazia chamada, vou contar um segredo para vocês não contam para ninguém, tá? E a professora fazia a chamada, chegava no meu nome, quando ela falava assim, Gerliane, eu já suava. Só para ouvir o meu nome, de tão tímida que eu era. Pensa. Então Deus, ele nos cria com um potencial extraordinário. Para quê? Para viver uma vida abundante, porque a Bíblia diz que Deus ele conquistou para mim, para você, uma vida abundância. Então ele nos criou com potencial para viver essa vida abundante em todas as áreas da nossa vida, na sua vida familiar, financeira. Mas enquanto nós estivermos na zona de conforto, nós não vamos ser maduros o suficiente para experimentar tudo que Deus tem para nós. E algo muito interessante que Paulo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo fala sobre isso. O texto está ali, você pode acompanhar comigo. Paulo diz assim, e não vos a este mundo, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que... Continua. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Quem falou isso foi o homem que expandiu e viveu todo o seu potencial, o apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, você não pode ficar satisfeito com a sua vida. Você não pode ficar satisfeito com o que o mundo diz para você. Você não pode ficar satisfeito com o que as circunstâncias dizem para você. Você precisa transformar a sua mente. E transformar aqui no original vem da palavra metamorfo ou metamorfose, que significa mudar de forma. Quem aqui já viu uma borboleta? Quando ela é lagarta e ela entra no casulo e se transforma em uma borboleta. Isso é o processo de metamorfose. Ou seja, talvez hoje você está na sua zona de conforto e se comporta como uma lagarta, porque você está conformado com o que o mundo diz. Mas Deus te trouxe neste lugar porque Ele quer transformar a tua mente. Ele quer fazer em você uma metamorfose para que você levante voos e alcance lugares altos. Porque foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Ele te chamou. O nosso Deus, Ele é grande, querido. Quando nós nos contentamos em viver uma vida na média, nós estamos dizendo que o nosso Deus é um Deus de média. A nossa vida, uma vida abundante, uma vida que transborda, é uma vida que glorifica a Deus. Você sabia disso? Olha para o seu irmão e fala assim, uma vida que transborda
Uma vida de excelência é uma vida que glorifica a Deus. E tem uma história muito interessante, que é a história da vaquinha. Talvez você já conheça essa história. Diz que um mestre, ele passeava com seu discípulo e ele avistou de longe um sítio. Um sítio aparentemente muito pobre, muito simples. E ele então resolve fazer uma breve visita àquele sítio, àquela família. E durante o caminho, ele estava ministrando sobre a vida do seu discípulo, do seu aprendiz, sobre a importância de aproveitar as oportunidades. E eles então chegam naquele sítio e eles veem que realmente aquela família vivia numa pobreza total. E ele então, aquele mestre, começa a conversar com aquela família, com o senhor, com a sua esposa, com seus filhos, e começa a ouvir a história daquela família. E aquele senhor diz para o mestre que eles tinham uma vaquinha. E aquela vaquinha dava o leite, e eles então produziam o queijo e vendiam também o leite daquela vaca, e com o dinheiro eles sobreviviam. E ali, conversa vai, conversa vem, passou-se algumas horas, o mestre se despede da família e diz: olha, muito obrigada por você me receber na sua casa, agora eu preciso continuar o meu caminho. E ele sai daquele sítio junto com o seu aprendiz. E lá no morro, no alto do morro, quando ele está saindo do sítio, ele encontra quem? A vaquinha. E ele então pega aquela vaquinha, aquela humilde e linda vaquinha, e ele faz o que com ela? Joga ela ladeira abaixo. E a vaquinha morre. O seu discípulo ficou assim: mas por que você fez isso? Ele disse assim: espera, e você vai ver. E eles foram embora. Assassinou a vaquinha. Anos depois, esse mestre, junto com seu discípulo, retorna para o mesmo lugar. E quando ele chega ali, ele não encontra mais um sítio pobre, caindo aos pedaços e humilde. Ele encontra uma fazenda. Plantações e mais plantações. Caminhonetes e mais caminhonetes. Uma casa muito bonita. Caseiros. E ele chega para um senhor que estava e diz assim: o senhor é o dono da fazenda? Ele disse: não, eu sou caseiro. O meu senhor mora naquela casa. E quando ele olha, ele vê uma mansão. E ele disse: eu queria conversar com o seu senhor. E ele vai lá então, se apresenta, e eles começam a conversar, e ele diz: nossa, eu estou muito surpreso, né? Como que você expandiu os seus negócios? Conta para mim o que aconteceu. Mas ele já sabia, né? E o senhor então falou o seguinte: olha, uma vez, a gente tinha uma vaquinha, e a gente vivia do leite que ela dava, do queijo que a gente fabricava, e a gente tinha uma vida muito simples. Mas a gente já estava acostumado com a nossa vida. Mas um dia a vaquinha morreu, misteriosamente. Ela caiu do lado e morreu. Então, nós não tínhamos mais como sobreviver com a vaquinha. Então, nós tivemos que usar toda a nossa habilidade, todo o nosso esforço e começar a procurar um outro meio de sobreviver. E o mestre só ouvindo, né? E ele disse: então nós vendemos o couro da vaca, compramos algumas sementes e começamos a plantar. E plantamos milho e a lavoura foi crescendo e não tinha mais onde expandir, compramos o terreno do vizinho e hoje nós estamos com toda essa fazenda que você está vendo aqui. E o mestre então falou: nossa, que bênção! Fiquei muito feliz. E conversou mais um pouco e se despediu e foi embora. E no meio do caminho, ele disse para o seu aprendiz o seguinte: viu? Muitas vezes nós precisamos matar algo na nossa vida para nos tirar do conformismo. Porque em nós existem habilidades que precisam ser potencializadas. Se aquela vaquinha continuasse viva, aquela família ia continuar na mesma miséria, depois de anos. Porque eles já estavam confortáveis. Então,
E na nossa vida é assim. Eu e você, nós temos uma vaquinha. Olha para o seu irmão e diga assim, eu tenho uma vaquinha. Você tem? Qual o nome da sua? Eu tenho mimosa. Nós temos uma vaquinha. E essa vaquinha é que nos deixa na zona de conforto. Mas essa vaquinha nos faz viver uma vida medíocre. Hoje, Deus vai empurrar a tua vaquinha. Amém? Não ouvi nenhum amém. Amém. Vou falar de novo. Hoje, Deus vai empurrar a tua vaquinha. Amém. Amém? Deus, ele vai empurrar essa vaquinha. Por quê? Porque em você existe potencial para muito mais do que apenas vender leite e queijo. Você entendeu? Deus, ele tem muito mais para você. Ou seja, a morte daquela vaquinha fez aquele Senhor expandir todo o potencial que estava guardado dentro dele. E ele vai fazer isso conosco. Guarde uma frase no teu coração e fale ela todos os dias para você. O que não te desafia, não te transforma. Diga assim, misericórdia. Você pode repetir bem forte isso? O que não te desafia... Em nome de desafia. Tá fraco. Eu vou falar e vocês vão repetir. O que não te desafia... Que não te desafia. Não te transforma. Não te transforma. Não te transforma. Deus, ele vai tirar você da zona de conforto nessa noite. Você crê nisso? Ele vai tirar você da casa do papai, como um filhinho querido, e vai te conduzir lá para o Egito, para botar em você uma mente de governante, fazer de você rei e governador de nações. Porque foi para isso que Deus te chamou. Você entende isso nessa noite? Então diga assim, eu vou sair da zona de conforto. Nós precisamos, então, sair dessa zona. E o segundo José, que eu quero falar com você nessa noite, que traz uma outra lição para que você viva uma vida extraordinária, que além de sair da zona de conforto, você precisa de uma segunda coisa, que é a obediência. E isso nós vamos aprender com José, pai de Jesus. José, pai de Jesus, ele nos ensina a obedecer em tudo. Algo muito interessante que eu, particularmente, nunca vi ninguém pregar sobre José, pai de Jesus. Quem aqui já viu? Ninguém, né? Nem eu. É novidade para mim. Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, na história de Jesus, quem é muito citada na vida de Jesus? Maria. Né? Aquela que recebeu a missão de gerar o Salvador. Mas pouco se fala sobre a vida de José. E José, quando nós olhamos para ele, nós aprendemos que José era um homem que obedecia à voz de Deus. E Isaías, no capítulo 1, versículo 19, o profeta Isaías, ele diz o seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Nesse texto, o profeta Isaías, ele condiciona uma vida abundante, uma vida de excelência a um princípio, que é o princípio da obediência. Se você obedecer, você comerá dos melhores frutos. E interessante que quando nós olhamos para José, nós vemos esse princípio na vida de José. E obedecer significa submeter-se à vontade de alguém. E José, em todas as áreas da sua vida, José ele era submisso. Nós sabemos que Maria recebe, conhecemos a história, que Maria recebe um anjo, e ali então o anjo fala para Maria que ela iria gerar o Salvador. Ela estava noiva com José. Ela estava prometida para casar com José. E a história diz, então, nós já conhecemos, eu vou dar uma pincelada, que José tenta deixar Maria secretamente. Porque, queridos, naquela época, jovem não poderia casar grávida. Hoje também não pode, né? Mas, naquela época, era algo contra a lei. Não poderia. José, então, com medo, a Bíblia diz que ele era justo e honesto.
Ele decide deixá-la secretamente para não difamar, de tão justo bom que aquele homem era. Mas o anjo aparece para ele em sonho e fala com ele, não, aquilo que ela está gerando é do Espírito Santo. Ela está gerando o Salvador. E vocês vão criá-los e você vai dar o nome para ele de Jesus. E naquele momento, José, ele ouve a voz de Deus e ele se submete à vontade de Deus. Você acha que era vontade de José se casar com uma mulher que já estava grávida? Fala para mim. E ainda assim não poder se deitar com ela por 9 meses? Já estão casados? Pensa na situação dessa criatura. Né? Deu ruim para ele. Mas José, ele tinha um coração obediente. Então ele ouve a instrução e ele obedece. E a história então começa. Passa-se um tempo, José precisa ir a Belém para o recenseamento. Maria já estava de 9 meses, pronta a dar à luz. E ele recebe uma ordem de uma autoridade. E ele precisa cumprir, porque ele era Obediente. Talvez se fôssemos eu e você diria assim, olha, eu não vou. Por quê? A minha esposa está prestes a dar à luz, não tem carro, não tem ônibus, muito menos Uber. Vou ter que ir de jumentinho. Então, eu não vou expor a minha esposa a essas condições. Sinto muito, eu não vou. Não que todo homem sensato faria, né? É risco. Mas José não. José, ele ouviu uma ordem de uma autoridade e ele fez o quê? Obedeceu. E quando ele chega lá, Maria dá à luz, nasce um menino, e ele está prestes a voltar para a sua casa. Mas aí José recebe outra instrução de Deus. Ele diz, não volte. Vá para o Egito, porque estão tentando matar o menino. E José imediatamente faz o quê? Ouve a voz de Deus e obedece. Porque José era obediente. José não tinha levado nem roupa para isso tudo de viagem. Não tinha levado nem mala suficiente para fazer essa viagem desse tamanho. Mas ele obedece. Ele vai para o Egito. E ali ele fica um tempo ali no Egito. Então ele recebe novamente a instrução de Deus. Olha como esse homem era sensível à voz de Deus. E ele recebe mais uma vez a instrução de Deus e diz assim, agora você volta para Israel, para Galileia. Porque aqueles que tentavam matar o menino já morreram. E agora você pode voltar. E imediatamente José ouve a voz de Deus e ele obedece. Porque José era... Vamos fazer mais forte. José era... obediente. E continua a história de José. A Bíblia diz que José, ele obedecia à lei. Ele obedecia à lei. Ele circuncidou Jesus ao 8º dia. Nós sabemos isso. Ele ia todo o ano ao templo sacrificar com a sua família. Ele estava cuidando, criando o Salvador. Aquele que havia criado a lei. E ainda assim ele se submete à lei. Porque José era obediente. Então esse homem que andava em obediência, ele marcou a história. Tanto que a sua história está escrita no livro mais sagrado, que é a Bíblia Sagrada. José, ele tinha um propósito nessa terra. O propósito de criar, instruir e educar o Filho de Deus. E para que isso acontecesse, ia exigir dele obediência. E ele foi obediente. Interessante que a obediência, ela precisa ser de 3 formas. Fala comigo assim, ó, 3 formas. Aponta assim, ó, profeticamente. 3 formas. Primeira, a obediência, ela precisa ser imediata. Não é depois. É agora. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quando você fala para o seu filho assim, vai lá, arruma seu quarto, agora. Aí seu filho faz o quê? Ele vai? Daqui a pouco. Né? Já vou, daqui a pouco.
Vai passar 1 hora. Aí você vai lá, vai arrumar o seu quarto. Né? Como que você se sente? Super feliz, né? Ai, Jesus. O velho homem faz assim no caixão, né, irmão? Querendo sair. Como que você se sente? Irado. Né? Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Nós queremos viver uma vida abundante. Mas nós deixamos para obedecer a Deus depois. Quando dá. Né? No outro momento. Segunda-feira. E nós vamos procrastinando. Então a obediência ela precisa ser imediata. Ouviu a instrução de Deus, obedeça. A obediência, além de imediata, ela precisa ser completa. Fala pro seu filho assim, vai lá e arruma seu quarto. Aí ele vai lá, joga a colcha assim em cima da cama e vai. As roupas continuam espalhadas, os travesseiros continuam espalhados. Quando você chega no quarto, o que acontece? Parece que nem tá arrumado, né? Aí você chama. Fulano! Eu não falei que você arrumou seu quarto, mas eu arrumei, mãe. Né? Foi completo, sim ou não? Não. Foi pela metade. Só que a obediência pela metade, ela é desobediência. Você sabia disso? E muitas vezes nós recebemos uma instrução de Deus, nós recebemos uma direção de Deus e nós obedecemos pela metade e achamos que estamos obedecendo. A obediência ela precisa ser completa. E por último, além de imediata e completa, a obediência precisa ser com alegria. Abre um sorriso aí. Você está de máscara, eu não vou ver. Mas pode abrir um sorriso. É assim que nós precisamos obedecer. Então, quando você diz para o seu filho assim, vai lá arrumar o quarto agora. Ele precisa ir imediatamente. Ele precisa arrumar todo o quarto perfeitamente. E ele precisa fazer como? Aleluia. Ai, que bom que eu dei um quarto para arrumar. Nossa, eu tô tão feliz. Com alegria. Só que sabe o que a gente faz com Deus? Muitas vezes, Deus nos dá uma instrução. A gente vai imediatamente. A gente faz de uma forma completa. Mas sabe como que a gente faz? Eu não queria fazer. Eu tô indo só porque se eu não for, eu sei que Deus vai me cobrar. Ah, não queria, não queria. Não é assim? Foi imediato, foi completo, mas não foi com alegria. Então, queridos, Deus ele está nos chamando para uma vida de obediência. Uma obediência imediata, completa, e dá um sorriso para o teu irmão e fala assim, com alegria. E José fez isso. José, ele cumpriu a sua missão com prazer. E ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Então nós precisamos ter um coração como o coração de José. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer às autoridades que estão sobre a nossa vida. Nós precisamos ser obedientes, porque dessa forma nós vamos desfrutar e comer dos melhores frutos dessa terra, como diz o profeta Isaías. Deus não te chamou para uma vida na média, Deus te chamou para uma vida de excelência, mas isso vai exigir de você obediência. Coloca a mão no seu coração e pega, Senhor, eu quero ser obediente. Peça ao Senhor isso. Eu estava orando ao Senhor hoje, enquanto eu relia essa mensagem, eu dizia, Senhor, me ajuda a ser obediente. E eu quero obedecer com alegria. Eu quero obedecer com prazer, porque eu sei que isso agrada o teu coração. Nós precisamos buscar isso do Senhor. E o terceiro José que nós vamos falar nessa noite é José de Arimateia. Então, além de sair da zona de conforto e viver uma vida em obediência, eu preciso aprender com José de Arimateia a servir ao corpo. Diga assim, servir ao corpo. Quem foi José de Arimateia? Quem aqui já ouviu alguma mensagem sobre José de Arimateia?
Você vai ouvir hoje. José de Arimateia, ele era um judeu, membro do Sinédrio, Suprema Corte dos Judeus. Era como se ele fosse um membro hoje federal, a nível federal. Era um homem de importância dentro da nação. Um homem rico, um homem abastado, de muita influência. E quando nós olhamos para a Bíblia, antes da crucificação de Jesus, nós não encontramos a menção desse nome. José de Arimateia. José de Arimateia só aparece na história na crucificação de Jesus. E a Bíblia diz, então, que Jesus ele é morto, ele é crucificado, e quando Jesus morre, esse homem que era chamado de discípulo oculto, ou seja, ele acreditava em Jesus, era um discípulo de Jesus, mas não seguia como os outros discípulos. E esse homem, então, vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Enquanto os outros discípulos estavam onde? Em casa, chorando. Ó, foram embora, deixaram o corpo de Jesus lá. E naquela época, os criminosos, se eles não tivessem um túmulo de uma família, de um ente querido, na maioria das vezes eles eram julgados em uma vala, todos eles. Mas José de Arimateia, ele não queria que isso acontecesse com o corpo de Jesus. E José de Arimateia, então, pede a Pilatos o corpo. Pilatos, então, concede o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que José de Arimateia retira o corpo de Jesus daquela cruz. Ele não poderia tocar em cadáver segundo a lei, mas ele não estava nem aí para isso, ele queria servir ao corpo. Ele, então, tira Jesus daquela cruz, ele junto com o Nicodemos, aquele que procurou Jesus à noite, lembra dele? Estava aí também. E eles envolvem o corpo de Jesus num lençol novo. Ou seja, José de Arimateia compra um lençol novo só para envolver o corpo de Jesus. E depois de envolver o corpo de Jesus, a história diz que eles vão e jogam um bálsamo, eles jogam especiarias, eles ungem aquele corpo de Jesus com especiarias aromáticas. E alguns estudiosos afirmam que era cerca de 35 quilos de óleo. E eles embalsamam, né? Existe isso? Deve existir. Embalsamaram ou embalsamaram. Vocês entenderam? O corpo de Jesus. E além disso, eles colocam Jesus aonde? Ele coloca Jesus aonde? No sepulcro novo. Tinha acabado de comprar. Só para colocar o corpo de Jesus. Talvez você esteja se perguntando: como que eu vou servir ao corpo de Jesus? Uma vez que Jesus já ressuscitou e está onde? Aonde que Jesus está? A destra de Deus. Mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. E algo muito interessante que me chamou a atenção é que a mesma palavra original grega para corpo de Jesus é a mesma palavra que Paulo usa para corpo, se referindo à igreja de Cristo. É a mesma palavra no original. Então, quando eu digo que nós precisamos servir ao corpo, assim como José de Arimateia fez, nós precisamos servir ao corpo. Aleluia! Servir à igreja. Eu e você somos o corpo de Cristo, amém? Então, nós precisamos dar importância ao serviço. José de Arimateia, ele não precisou de título para servir ao corpo de Cristo. Ele era intitulado pela sociedade como discípulo, seguidor de Jesus? Não. Então ele não precisava, ele não esperou ter um título
espiritual para servir ao corpo. Ele simplesmente serviu. E ele serviu com o melhor. Ele deu um lençol novo, ele deu os melhores óleos numa grande quantidade e ele deu um sepulcro novo. Ele deu o seu melhor. E Deus, ele quer nos chamar nessa noite para servirmos a igreja dele com o nosso melhor. Deus, ele quer que eu e você o sirvamos com o melhor do seu tempo, o melhor do seu dinheiro, o melhor dos seus talentos, o melhor. Assim como José de Arimateia fez. Só que muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós servimos a Jesus, nós servimos ao corpo, né? A igreja, com o que sobra. Muitas vezes nós fazemos isso. Se sobrar tempo, eu vou lá ajudar na igreja. Se eu tiver tempo, eu vou servir no ministério. Se eu conseguir tempo, aí eu faço. Mas José de Arimateia, ele entendia a importância de servir com o melhor. E ele deu prioridade para isso. Ele ofereceu o seu melhor. Queridos, o próprio Deus, ele ofereceu o seu melhor por mim e por você, que foi o seu filho. Será que nós estamos oferecendo o nosso melhor para a igreja de Cristo? Será que nós estamos servindo ao corpo de Cristo com o melhor dessa terra? Se nós quisermos viver uma vida sobrenatural, nós vamos precisar aprender a servir a igreja com o melhor que nós temos. É o melhor do teu tempo, é o melhor da sua vida. Porque depois que morrer, querido, já era. O serviço é aqui. É em vida. É aqui que nós temos tempo para servir ao Senhor. Então não fique dizendo assim, quando eu passar na faculdade, depois que eu me formar na faculdade, eu sirvo. Não, depois que eu conseguir um emprego, eu faço. Não é isso que Deus quer. Deus quer hoje e agora e com o melhor. Então, Deus, ele planejou para você, ele sonhou para você um ano de 2022 transbordante. Você crê nisso? Amém. Nós temos profetizado aqui, queridos. Eu creio que você não vai sair daqui, você não vai virar o ano de 2022 para 2023 da mesma forma. Eu creio nisso. Porque é uma unção profética sobre este lugar. É tempo de transbordar, é tempo de ir além. Mas para que isso aconteça, você precisa sair da zona de conforto, como José do Egito fez. Você precisa obedecer, como José, pai de Jesus, obedeceu. E você precisa servir, como José de Arimateia serviu. Você entende isso nessa noite? Dessa forma, você vai desfrutar do extraordinário de Deus. E para viver essas 3 lições, você precisa de um elemento fundamental na tua vida. Sem ele, você não vai sair da zona de conforto, você não vai obedecer e não vai conseguir servir. Sabe qual é? Pergunta para o seu irmão, sabe qual é? Sabe qual é? Pergunta para ele. É a fé. Sem fé, você não consegue sair da zona de conforto. Sem fé, você não sai da casa do papai para governar uma nação. Só faz isso se você tiver fé. Sem fé, você não obedece e recebe uma mulher que já está grávida. Sem fé, você não faz isso. Sem fé, você não serve ao corpo. Principalmente a um corpo morto. Como José de Arimateia fez. Então, se você quer viver essas 3 lições, você precisa começar a renovar a tua fé nessa noite. Você crê nisso? Aleluia. Então, só aqueles que querem.
Fique de pé, nós vamos orar. Feche seus olhos, aí onde você está, vamos orar ao Senhor. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu não sei o que você precisa. Talvez você esteja vivendo uma vida de obediência ao Senhor. Talvez você esteja vivendo uma vida de obediência completa, com alegria. Mas talvez você ainda está na zona de conforto. Ou quem sabe você já saiu da zona de conforto. Mas quem sabe você precisa obedecer a Deus de uma forma completa. Talvez você tenha obedecido pela metade. Talvez você é uma pessoa obediente, não está na zona de conforto, mas talvez você não está servindo ao corpo como você deveria servir. Você sabe que você poderia fazer muito mais para a Igreja de Cristo, mas não faz. Muitas vezes nós negligenciamos o serviço do reino de Deus. E dizemos para Deus que não temos tempo. Que estamos cansados. Que temos planos. E vamos empurrando com a barriga o sonho de Deus. Deus, Ele quer despertar o teu coração nessa noite. Quantos querem ser despertados pelo Senhor nessa noite? Despertados pelo Senhor nessa noite? Quantos querem sair da zona de conforto? Quantos querem viver uma vida de obediência? Quantos querem servir ao Senhor com o seu melhor? Então comece a orar onde você está. Essa é uma oração sua com Deus. Eu não posso fazer essa oração no seu lugar. É você e o Senhor. Deixa que o Espírito Santo de Deus, Ele vai te mostrar o que você precisa nessa noite. Ele vai te mostrar o que você precisa matar na sua vida, como aquela vaquinha. O que você precisa arrancar da sua vida para expandir o teu potencial. O potencial que Ele colocou dentro de você. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele soprou sobre nós o fôlego. Então, dentro de você, há o Espírito de Deus, cheio de força, de potencial para viver o melhor. Você só precisa estar disposto a viver o que Deus tem para você. Comece a orar onde você está e comece a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero viver, eu quero transbordar, eu quero mais de Ti nessa noite. Ajuda-me, Senhor. Você pode começar a orar. Não estou ouvindo a igreja do Senhor orar. Pode começar a orar ao Senhor aí. Esse é o teu momento com Deus. E eu creio que uma nova história Deus começa a escrever para você. Na sua casa, na sua família, no seu ministério. Pai, a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações nessa noite. Nós reconhecemos, Deus, quanto nós estamos sendo, às vezes, muitas vezes, negligentes com a Tua obra. Quantas vezes nós temos sido negligentes com os Teus propósitos na nossa vida. Quantas vezes, Senhor, nós temos colocado tantas coisas como prioridade na nossa vida. Quantas vezes nós estamos, ó Deus, com os nossos ouvidos tampados e não conseguimos ouvir a Tua voz. Não conseguimos obedecer os Teus mandamentos. Não conseguimos obedecer a Tua palavra, que nos diz que precisamos amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós reconhecemos a nossa falha diante do Senhor nessa noite. E te pedimos, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Deus. Nós estamos aqui para viver o propósito do Senhor para cada um de nós. E eu sei que os sonhos e os planos que o Senhor tem para cada um de nós é infinitamente maior do que podemos imaginar ou pensar, porque é isso que a Tua palavra nos diz. Por isso, Senhor, nos tira da nossa zona de conforto. Tira-nos, Deus, no lugar da limitação. Tira-nos, Senhor, do lugar da imaturidade.
Leva-nos, Senhor, a um lugar de governo, a um lugar de desfrute, a um lugar onde possamos viver os teus sonhos para nós. Tira-nos, Senhor, da zona de conforto. Ajuda-nos a obedecer a tua voz, a obedecer os teus mandamentos, a viver conforme a tua palavra. Para que o mundo, ao olhar para nós, veja o Senhor em nós. E nos ajude, Senhor, a servir a tua obra. A servir na tua casa com o melhor que nós temos, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas finanças, o melhor dos nossos dons e talentos. Nós queremos te oferecer o nosso melhor. Ajuda-nos, Senhor. E nós cremos que assim nós vamos desfrutar de tudo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós recebemos essa palavra nessa noite, Pai, com alegria no nosso coração, porque eu sei que algo novo aconteceu neste lugar. Algo novo aconteceu nos nossos corações e que a partir de hoje nós não seremos mais os mesmos, porque nós confiamos em Ti e na Tua palavra. Só aqueles que creem aplaudam bem forte ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele nos desperta nessa noite. Nosso coração fica muito feliz por ser ministrados por Ele de uma forma tão poderosa, tão clara. A presença de Deus, Ele é maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Nós vamos ler do 6 até o versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 em diante. Eu quase mudei o texto, eu não queria falar de Coríntios, queria falar de futebol hoje. Mas eu vou ler em Coríntios, porque foi a palavra que Deus me deu, né? E diz assim, a partir do versículo 6, vou ler no projetor. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo o tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levamos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Somente até aí. Paulo, ele é muito claro. Eu esqueci. Paulo, ele é muito claro quando ele fala sobre a oferta que nós devemos dar ao Senhor. E ele fala novamente sobre o princípio da alegria, do não constrangimento. E Paulo, ele começa falando sobre um princípio natural.
Olha, quem pouco semeia, pouco colhe. Quem muito semeia, muito colhe. Paulo aqui, entenda isso, ele não está falando para você dar tudo que você tem. Não, não é isso. Paulo está explicando um princípio natural, que é o princípio da semeadura. Quando Paulo está falando da oferta, ele fala cada um dê conforme propôs no seu coração. A gente precisa ler a Bíblia com entendimento, com raciocínio, entendendo o que Paulo estava falando. Então, Paulo está dizendo de um princípio natural. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem aqui já viu plantação, lavoura? Quem aqui já foi da roça, como eu, sabe muito bem o que é isso. Você pega uma espiga de milho, você consegue semear várias covas. Você pega 2 espigas de milho, você consegue semear o dobro de covas. E aí, naturalmente, quem semeou mais covas de milho vai colher mais. Paulo está falando sobre isso aqui. E depois Paulo começa a falar de um princípio que não é natural, de um princípio espiritual. Quando nós ofertamos com alegria, segundo aquilo que colocamos no nosso coração, isso honra a Deus. E quando isso honra a Deus, Deus é capaz de suprir em todo o tempo, não foi isso que nós lemos? Em tudo que precisamos. Olha só, que preciosidade. Está falando que quando nós ofertamos a Deus com alegria e de todo o nosso coração, honrando a Deus que nos deu, nós recebemos o favor de Deus. Olha só que preciosidade. E essa é a oportunidade que nós temos nesse momento, de cumprir um princípio espiritual para poder recebermos de Deus as suas bênçãos. Por isso que nós arrecadamos nossas ofertas. Por isso que nós abrimos a arrecadação para que todos contribuam. É interessante que Jesus, quando ele está junto ao gasofilácio, observando as pessoas que traziam as suas ofertas, os seus dízimos, ele não estava ali olhando o valor com que as pessoas contribuíam. Ele estava ali observando o quê? A alegria e o coração. E Jesus, quando destaca uma oferta, ele destaca uma oferta de uma viúva, que era pobre. Porque ela, com o seu pouco, ela agradou o coração de Deus. A nossa oferta tem esse princípio, de atrair esses princípios espirituais do favor de Deus sobre a nossa vida financeira. Deus, ele há de suprir em todo o tempo tudo o que nós precisamos, porque essa é a palavra de Deus. Para isso, precisamos ofertar com um coração generoso, com um coração cheio de alegria. Então, nesse momento, eu queria que você ficasse em pé. Aí na sua frente existe um envelope azulzinho como esse. Nesse envelope, você pode estar contribuindo com as suas ofertas. Também existe um envelope desse mais amarelado, que é o nosso envelope de dízimo. Você também pode